Iemanjá, minha mãe, nossa mãe, mãe de todas as águas, salgada para lembrar do nosso suor, e que nem todos os dias serão doces, mas o seu gosto será sempre forte e marcante. Lapidarás o rochedo com sua força, beijarás a areia branca com sua espuma. E a mim, minha mãe, põe os frutos do mar e da terra na mesa de cada habitante desse planeta. Sem a tua presença, a Terra seria um outro planeta. Marte, talvez. Não seria azul, vermelho, quem sabe. E a mim, minha mãe, fórum de discussões mundo afora debate o futuro da humanidade. O ecossistema, o aquecimento global, como evitar grandes catástrofes. Tudo isto é válido, é importante. Mas para mim, para nós, ela é só mãe. Na língua dos meus ancestrais, dos nossos ancestrais, possamos dizer, o mionio, água salgada. A Tupé, obrigado, nós agradecemos pelo AG1. Uma lágrima de emoção rola sobre o meu rosto. E essa lágrima de emoção me diz, Iemanjá, minha mãe, nossa mãe, mãe de todas as águas. O doce modé em Araúro, o doce modé com Maraúro. O doce modé em Araúro, o doce modé com Maraúro. O doce modé, o com modé titi, o doce modé com modé titi. O doce modé em Araúro, o doce modé com Maraúro. Godoia. Está no ar o programa Povo de Terreiro, essa poesia apresentada por nosso irmão Jorge Onifadê, que traz uma visão sobre a nossa grande mãe Iemanjá e tudo que ela traz consigo na relação com cada vivenciador da tradição de matriz africana. E hoje o programa traz como convidado a mãe Sandra Lídia Oxum, que é a secretária executiva do Conselho do Povo de Terreiro, e a doutora Miriam Alves, Obá Oloriobá, para falar dessa grande estratégia que é o Conselho do Povo de Terreiro enquanto instrumento de luta e de qualificação e de visibilidade do povo de terreiro. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu tenho que dizer que o programa Povo de Terreiro é um oferecimento da Marco Axós, uma ideia transformada em Axós, que a gente também não pode deixar de falar da nossa estética, dessa beleza que é ser de terreiro, né? Quando a gente se veste e se apronta para o nosso orixá. Mãe Sandra Lee, em 2013, foi consolidado no estado do Rio Grande do Sul a primeira conferência do povo de terreiro do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro estado a chamar uma conferência com esse recorte, graças à disposição política de um governador da época, que era o governador Tasso Genro, que aceitou esse desafio de chamar uma conferência, com o objetivo de consolidar a política pública para o povo de terreiro, mas tinha também o objetivo da criação de um Conselho de Direitos Sociais, que é um conselho do povo de terreiro, e entendendo o povo de terreiro enquanto comunidade tradicional e baseado num decreto federal, que é o decreto 6040, que reconhece o povo de terreiro enquanto comunidade tradicional. Então, eu queria iniciar pedindo a sua bênção. Benção. Que Oxum abençoe. Axé. Bênção, Olori. Iniciar dizendo que é com uma grande satisfação, né, que eu retomo a nossa luta e agora com outro instrumento, né, que é esse programa, pautado em cima da nossa luta, né, da luta do povo de terreiro, e dizer que isso faz parte de uma
caminhada, de uma longa caminhada. Embora a gente tenha construído, né, o Conselho lá em 2014, mas ele é fruto de 8 marchas, né, Papatiba, né, que começa lá em 2003, né, com todo esse processo de a gente ter colocado na rua, né, o povo de terreiro na luta, e com a construção, né, da marcha contra a intolerância religiosa, né, pela liberdade, pela vida. E chegamos, né, nesse patamar de construirmos uma conferência, né, isso depois também de um encontro com o governador, que mobilizado pelo movimento social. Nós fomos lá e dissemos que queríamos construir políticas públicas para o povo de terreiro. Então, eu acho que esse protagonismo é importante ressaltar. O nosso protagonismo tem realmente mostrado, né, para o Estado e para o país, né, de que lugar nós estamos falando, né? Importante também, assim, ó, nós precisamos ter dito para o governador de Estado o que é povo de terreiro, que ele pudesse nos compreender enquanto locus, né, de um povo que veio de África, né, um locus civilizatório, inclusive, e tirar desse lugar de religião que está no senso comum, né, que, bom, calcado no decreto 6040, nós entendemos enquanto comunidade tradicional, mas também não apenas onde religião é um dos atributos, né, desse locus civilizatório. E foi um momento importante porque foi um momento em que, bom, o governador do estado entendeu. Ele entendeu, ele nos enxergou enquanto comunidade tradicional. E a gente sabe que num outro momento político, como esse agora que a gente vive, né, no nosso Brasil, no nosso estado, jamais a gente iniciaria esse diálogo. E eu acho que é importante, assim, né, até a gente poder estar dialogando assim com a Olori, de que nós construímos um novo conceito, né, povo de terreiro, de forma coletiva. Foi um ano, né, e o Olomidê estava muito junto nesse processo, né, assim, nós discutindo ali com o professor Jairo, né, de como seria mesmo fazer esse amalgamento, né, de todas as tradições, de todas as manifestações e expressões religiosas e tradicionais do nosso povo. Porque, né, até então, um dizia assim, não, eu sou Jeje, né, eu sou Cabinda, eu sou Oió, né, eu sou só de Saravá, né, ou então eu sou Exu Bandeiro. Qual é a grande estratégia para transformar isso num único povo? E aí Exatamente. Foi quando a gente começou a discutir esse conceito. Isso. Povo de terreiro. Povo de terreiro. Que o Brasil todo já incorporou, né? Incorporou literalmente, né? Sim. E já está todo mundo sendo tratado por aí como povo de terreiro, né? Que a gente sabe que Batuque do Rio Grande do Sul é a nomenclatura do nosso estado e que de Santa Catarina para cima é candomblé, né? Lá no norte, no Maranhão, é tambor de mina. Nós temos aí a encantaria também, nós temos juremeiros, né? Nós temos N de outras expressões, é o mosaico cultural de matriz africana pelo Brasil, né? Essa luta, né, ela vem de longe, né? As marchas consolidaram ela, mas nós tivemos a Renafro Saúde, né? Nós tivemos ali a grande luta de 2003 contra a lei do Manuel Maria, que era uma lei de um deputado evangélico que tentava proibir a utilização de animais nos terreiros, né? Na terra do churrasco. Foi uma discussão interessante, importante, que nós tivemos que expor um pouquinho nosso sagrado naquela época e que depois retorna em 2015, né, com a lei de uma deputada também que trazia a mesma proposta de tentar atingir, cercear a liberdade de crença do povo de terreiro a partir da proibição de utilização dos animais nos terreiros, que foi uma grande derrota política que se fez contra ela. Então a luta, ela vem de longe. E aí, quando tem uma polêmica como essa da Regina Becker, né, o Estado sempre ficava assim, quem é que eu vou chamar para conversar sobre o assunto? Né? Tem um monte de federação, tem 65 mil terreiros em todo o Estado, a criação do Conselho personificou, né, juridicamente o povo de terreiro no Estado do Rio Grande do Sul. Então o Estado agora tem a quem chamar, né, Mãe Cidali? E eu acho que a importância desse diálogo, né, aproveitar esse programa,
para a gente explicitar isso, né? Que, na realidade, quando tu constrói um conselho de direito que há de se refletir e explicitar que é o único, né, com esse formato no país inteiro, é importante que a gente continue mostrando, e esse programa eu acho que é um grande instrumento para isso, de que nós utilizamos, né, os nossos pressupostos, os nossos princípios civilizatórios, né, ou seja, nós não queremos divergências, né? As nossas divergências podem existir enquanto divergências políticas, até divergências conceituais, né? Mas na luta por política pública, né, nós buscamos, sim, o consenso político em relação ao povo de terreiro. As divergências, se elas existirem, são da luta. Até então, né, nós vínhamos a público para denunciar a intolerância religiosa, as perseguições, para dizer que nós viemos em navios, né, que nós somos um povo escravizado, e a gente entendeu que tinha que sair dessa parte. Essa parte já está superada. Historicamente se sabe, né, que povo de terreiro é oriundo do povo que foi submetido à escravidão, enfim, no Brasil. Mas agora a gente tem que fazer uma intervenção mais qualificada, falar de política pública e mudar a nossa linguagem. Transformar a linguagem dos nossos mais velhos de terreiro numa linguagem um pouquinho mais erudita, mais acadêmica, para que essa elite branca que não nos entendam. Não é isso, doutora Miriam Obá Oloriobá? É isso mesmo, Babadiba. Então, a benção, Mãe já abençoe. Axé. Então, primeiramente, eu quero novamente aqui, né, agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, nesse programa, que tem um grande compromisso social. Né, um grande compromisso com o nosso povo, com o povo de terreiro. Agradecer essa oportunidade por poder dialogar diretamente com a sociedade gaúcha e fundamentalmente com o nosso povo. E dentro dessa discussão que vocês estão trazendo, pensando o papel, né, do Conselho do Povo de Terreiro, eu acho que é importante resgatar um pouquinho do porquê que a gente pensou nessa estratégia, né? E aí, para isso, a gente precisa voltar lá na nossa Constituição de 88. Se foi possível construir um Conselho de Direitos Sociais, né, que é o Conselho do Povo de Terreiro, é porque isso está garantido na nossa Constituição de 88. E se os conselhos de direitos são uma grande estratégia do Estado poder dialogar com a sociedade civil, por que não, né, também diretamente com o povo de terreiro, né? Essa é a discussão que a gente fazia, que a gente ainda faz, na medida em que a gente passa a constituir diferentes conselhos municipais, né, do povo de terreiro por esse estado afora, né, a partir do conselho estadual. Mas nós tínhamos, doutora Miriam, uma grande barreira, sair da história do Estado laico, porque fala em terreiro, não adianta, o pessoal já pensa em religião, orixá, né? E a gente precisava estar saindo, né, desse status, né, de religião, porque, bom, para qualquer coisa, né, que se vá fazer ou que vai pautar o poder público em favorecimento do povo de terreiro, não, o Estado é laico, não pode favorecer essa ou aquela religião, né? E essa é uma diferença importante, esse não é um conselho religioso. Não é um conselho, não se trata de um conselho religioso. Se trata, sim, de um conselho, né, de direitos, onde, a partir de uma matriz civilizatória, a gente vai pensar a construção de políticas públicas. A partir desse conselho, sim, a gente vai pautar o Estado, né, pensando o Estado, sim, os municípios, né, o Estado do Rio Grande do Sul, enfim. E um Estado desigual. Exatamente. Precisa dar conta das suas diferenças. E o nosso povo, então, esse setor, né, que a gente passou a denominar de povo de terreiro, né, a partir de toda essa discussão que a mãe Sandra Lee muito bem já resgatou, nós passamos a disseminar essa luta pelo Estado, né? Assim, a mobilizar o nosso povo para a construção de estratégias, a partir das conferências, tanto estadual como municipais, construção de diretrizes que vão orientar a construção dessas políticas públicas nos diferentes municípios do Estado e para o nosso Estado, fundamentalmente. Então, não se está falando aqui de um conselho religioso onde a gente vai discutir os nossos fundamentos. Não é isso. Então, é muito importante, né, que o nosso povo compreenda de que lugar a gente está falando e a importância desse instrumento de luta política, né, de luta de resistência, sim, do nosso povo
mas no diálogo direto com o Estado brasileiro. Quantos terreiros a gente conseguiu atingir nesse processo de conferências, pré-conferências, até consolidar a conferência estadual e também consolidar o Conselho do Povo e Terreiro do Estado, né? O importante assim, da gente poder estar... a gente está retomando isso, né? Resgatando isso, até porque, né, é um primeiro momento que a gente está aqui nesse programa, né, tratando sobre isso. Então, é a nossa história, né? Se ela não for contada por nós mesmos, ninguém vai contar. Ninguém. Né? Isso aí. Então, somos nós que temos que estar resgatando e trazendo, né, todo o histórico, porque não foi uma luta fácil. Né? Nada para nós é fácil, né? Não foi uma luta fácil. Então, esse olhar, esse novo olhar, né, que tivemos, né, em relação como é que nós iríamos nos relacionar com o Estado. E nós fomos sensíveis e inteligentes o suficiente que somos, né, para... Não, nós não queremos um comitê, nós não queremos um GT, nós queremos um conselho, né? E construímos através de uma conferência. Que mobilizou mais de 5 mil terreiros em todo o estado. Exatamente, mais de 5 mil terreiros. Foi muito estudo, foi muito trabalho, né? Foram muitas discussões, né? E que a gente conseguiu, né, através da conferência, né, só na conferência a gente tirou cerca de 80 diretrizes, né, numa conferência que reuniu cerca de 750, né, 750. 500 delegados, 250 Isso, convidados. então, e todas as secretarias do governo, que isso é importante dizer. Estavam, né, participando. Foi um marco histórico importantíssimo, né? E também uma demonstração de que é possível fazer, quando se tem vontade política. A ponto de que quando muda o governo, né, nós nos mantivemos em função do trabalho que a gente fez e do protagonismo mesmo, né? Do protagonismo político que a gente teve. Então, eu acho que esse grande avanço, esse grande protagonismo que eu tenho dito, né, do povo de terreiro do Rio Grande do Sul, né, há que ser cada vez mais povo de terreiro se agregando, né, nessa luta, né? E aí está aí toda a questão da intolerância religiosa, que para nós, inclusive, a gente já avançou nisso, né? A gente fala em racismo religioso, a gente fala em racismo ambiental, porque aqui no Rio Grande do Sul, embora hoje o Brasil esteja mostrando o quanto a intolerância está atingindo direto os nossos terreiros, né, e o racismo, mas no Rio Grande do Sul a gente tem percebido, tem notado, a sutileza com que fazem é muito mais perversa. Porque a gente tem que estar a todo momento se dando conta, né, Olori, das câmaras municipais, das câmaras municipais, das assembleias, que ficam colocando leis, né? Aí a lei lá dos maltratos aos animais, são a lei leis que ambientais. Tenta estipular um culto por mês para cada terreiro. Né? E que no Rio Grande do Sul isso está tenta proibir despacho na encruzilhada e assim espalhado, né? Está espalhado isso. Então nós temos que estar sempre com essa atenção, porque fica dando a impressão que no Brasil, no Rio Grande do Sul não é assim tão violento, não, é mais violento, é mais perverso, porque ele fica por trás... É um racismo velado, né? Ele nem é velado, ele é perverso, ele é mais perverso, né? Porque ele fica por trás da suposta legalidade. Mas Sandra Lee e Babadiba, eu quero trazer aqui um elemento também para a nossa reflexão, que nos afeta diretamente, né? Que é da gente poder fazer uma análise do quanto a democracia hoje no nosso país está sendo destruída. E se foi possível lá, a partir de 2011, né, discutir com o governo do Estado e construir, né, esse Conselho de Direito, na medida em que a gente tem uma redução do Estado democrático de direito, todas as instâncias de participação popular, como os conselhos de direito que estão garantidos na Constituição Federal, a exemplo de Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho da Criança e do Adolescente e assim por diante, né? Obviamente, né, que o Conselho do Povo de Terreiro também está, né, ameaçado dentro de um estado de exceção, que hoje a gente vivencia um estado de exceção no Brasil. Então, e aí a gente tem um outro elemento
para mostrar e mobilizar o nosso povo da necessidade de uma unidade política, né, como a gente já vem construindo há muito tempo aí, para garantir a democracia, né? E aí, de novo, eu vou lembrar do professor Jairo, quando ele dizia, né, que tem um projeto político nacional, né, de construção de um Estado teocrático e de redução da democracia, e hoje isso é realidade. Mas eu lembro do Jairo dizendo isso lá antes de 2011, né, de fazer uma análise, de pensar o crescimento das bancadas conservadoras que nos atacam diretamente. E é isso que a gente vivencia no país hoje. E, obviamente, que isso vai também afetar, sim, os conselhos de direito, os conselhos de participação popular e, fundamentalmente, o nosso, né? Então, nós precisamos, mais uma vez, construir, sim, algumas estratégias de resistência, e nós já estamos fazendo isso, né, Babadiba, pelo estado inteiro. São várias iniciativas, várias construções em diálogo com outros segmentos da sociedade, e acho que seria importante o senhor retomar aqui com a gente, como, por exemplo, ouvindo o povo de terreiro, enfim. Como o povo de terreiro é um povo que sofre ataques de diversas formas e o poder público não consegue compreender, quando chega uma denúncia, por exemplo, uma delegacia, já é registrado como briga de vizinho, não é tipificado como racismo, nem como intolerância religiosa. Quando chega no judiciário, chega dessa forma também. E aí a primeira coisa para qualificar a defesa, por exemplo, tu tem que apresentar estatuto, CNPJ, né, e alvará. Nada disso a gente tem, nós somos comunidades tradicionais. Alguns terreiros hoje até conseguiram se institucionalizar, fazer seus estatutos, enfim, mas a grande maioria não. Porque são oriundos em áreas de invasão, não tem território, né? Todo território foi negado historicamente para o povo negro, todo mundo sabe disso. O nosso povo ele resiste nas áreas verdes, na periferia. Então não tem habite-se, não tem alvará, não tem... E aí chega no judiciário, o judiciário não entende outra coisa senão briga de vizinho. Então o que o Conselho entendeu? Que nós deveríamos promover um diálogo com o poder público e com essa camada da sociedade. E aí, através da ouvidora da Defensoria Pública do Estado, na época a doutora Denise Dora, participando de um seminário com o povo de terreiro, ela sugere então que se comece a constituir, né, uma audiência pública, que era um projeto que eles já estavam fazendo com idosos, né, com mulheres, né, com LGBT, enfim, ouvindo o povo de terreiro, uma audiência pública com esse recorte, chamando o Ministério Público, chamando a Defensoria Pública Local, chamando o Poder Executivo e universidades, inclusive o Poder Legislativo, para ouvir esse diálogo. E nessa audiência pública também ouvir os casos de intolerância religiosa e qual foi o olhar que o poder público, o Ministério Público e os juízes, enfim, deram para esses casos. E normalmente a gente via que o olhar era sempre reduzido, colocando como briga de vizinho. Essa estratégia instrumentaliza os operadores de direito para o enfrentamento, né, da questão da intolerância religiosa. Um outro olhar. Quando a gente diz para eles que bom, quando é o barulho do tambor do terreiro que está incomodando o vizinho, então quem tem que ser processado não é o pai de santo, e sim as tradições de matriz africana do estado do Rio Grande do Sul, Batuque do Rio Grande do Sul. E aí se torna uma ação da esfera federal, porque o assunto é religião, e religião é da competência da federação e não do estado, né? E, bom, precisa ser discutido, porque são duas cláusulas pétreas da Constituição que se chocam, a lei do silêncio e a liberdade de crença. Como é que se vai resolver isso? E isso não é a brigada militar que bate na porta dos terreiros tentando coibir o culto que vai resolver. Não, isso é sim uma batalha judicial, mas uma batalha judicial da esfera federal. Então, esse Ouvindo o Povo do Terreiro já foram feitos 5? 5. Agora, a cidade do Alegrete está reivindicando, né, também ouvindo, porque está tendo um embate com o Poder Executivo que quer simplesmente revogar o decreto que criou o Conselho lá, nesse perfil que a doutora Miriam trouxe, de acabar com o protagonismo, né, do controle social. E a gente sabe disso, que isso é real, porque o governo federal já está retirando as verbas para o ano que vem dos conselhos, enfim, para realmente sucatear, para não deixar que os conselhos fiscalizem política pública e nem proponham também, enfim. Hoje nós estamos pensando o projeto Mercado de Terreiro,
Porque, bom, a gente sabe que o mercado de terreiro é um mercado livre. As pessoas praticam, quando se trata de terreiro, o preço que bem entende. No preço dos animais, no preço do milho, no feijão miúdo. Esses dias nós fomos no mercado público, lá numa das bancas que vende feijão miúdo, tinha uma plaquinha que dizia feijão miúdo para trabalho. Imagina qual é o feijão miúdo que não é para as tradições de matriz africana. E a gente foi ver o feijão miúdo todo carunchado, né? Então tudo que vem para o terreiro é alimento. O dendê que não é dendê, o mel que não é mel, a vara de marmelo que não é vara de marmelo. E eles vendem, e o nosso povo, que não tem toda a informação dos seus direitos, e na verdade não tem seus direitos garantidos, vai lá e compra desesperado porque precisa utilizar. Mas nós precisamos também entender que cada elemento desses que é vendido e que na verdade não é o original, ele tem uma função teológica que pode se prejudicar ali na sua utilização, né? E tudo é alimento. Se não é um alimento de qualidade, vai provocar um adoecimento. E onde é que está a vigilância sanitária que não fiscaliza esse dendê que não é dendê e o mel que não é mel? Porque justamente o mercado livre, carente de política pública, que não tem, nós não temos representantes nas esferas legislativas, nem municipal, nem estadual e nem federal, né? E aí 65 mil terreiros, né? A gente está despertando o povo, que isso é um poder de voto muito grande, que a gente pode transformar assim politicamente o nosso Estado. Além disso, né, o nosso povo, né, não consegue perceber o quanto é manipulado. As políticas públicas estão se esvaindo, né, com esse retrocesso da democracia, né, que na realidade, se a gente for pensar, nós já não estamos mais numa democracia, né, a gente está sentindo isso na pele, e o nosso povo, né, ainda tem uma certa dificuldade, né, de perceber o quanto está sendo manipulado. Exato. E nesse sentido, acho que é importante assim, a gente resgatar realmente qual é o nosso papel, né, enquanto conselheiras, conselheiros, enquanto conselho, né, do povo de terreiro. E aí a fala de vocês me fez lembrar desse receio, né, que o nosso povo tem de que o conselho vai fiscalizar os seus terreiros, né? Isso. E que não é isso. A fiscalização, sim, é um atributo dos conselhos de direito, mas não dos terreiros. A fiscalização é das políticas públicas, né? Então, uma obrigação, né, política, ética de um conselho de direito, sim, é fiscalizar a construção, a implementação, acompanhar as políticas públicas. E mediar o diálogo entre o Estado e o povo de terreiro. Você que está nos assistindo, nosso telespectador, que está aí nas cidades da região metropolitana, do interior do estado, enfim, se a sua cidade ainda não tem conselho do povo de terreiro, comece a pautar o poder público. Chame o conselho do povo de terreiro do estado para ajudar nesse diálogo, porque a atuação, a militância do povo de terreiro, a intervenção do povo, né, no poder público é muito importante. Mas antes, assim, da gente poder estar lembrando que amanhã nós vamos estar na busca, sim, também de políticas públicas, né? Mas dando esse grito, né? O Rio Grande do Sul dando esse grito. Boa lembrança, mãe. Dando esse grito na questão da intolerância religiosa. Amanhã, né? às 9 horas da manhã, todos no Largo Glênio Pérez, para descer a Borges de Medeiros e até o Parque da Redenção, denunciando o processo de intolerância religiosa que hoje está tomando conta da sociedade brasileira, perseguindo, matando e quebrando, depredando nossos terreiros. Então nós vamos encaminhar então para o encerramento do programa, agradecendo a você que está nos assistindo da sua casa e ao nosso povo que veio aqui assistir presencialmente o nosso programa na comunidade terreira Ilhécha Iemanjá Miolodô. E ainda com a participação cultural do Jorge Onifadê para encerrar, desta vez nos brindando com uma bela canção. Com vocês, então, Jorge Onifadê. O vento nadou no mar quando chamei Odoiá e firmei bons pensamentos em 7 ondas de Iemanjá. O vento nadou no mar quando chamei Odoiá e firmei bons pensamentos em 7 ondas de Iemanjá. Odoiá, 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 Odoiá.
espuma branca na areia, é recado pro Oxalá. Se o seu barco for ligeiro, vai trazer ouro do mar. Alto mar também é casa, é abrigo de Oxalá. Alto mar também é casa, é abrigo de Oxalá. Odoiá, odoiá,